O presidente Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reúnem hoje com ministros do governo para bater o martelo na cabeça do povo, claro, sobre o novo pacote de corte de gastos. Na última semana, o governo fechou um acordo com o Ministério da Defesa para mudar as regras para a previdência dos militares. Sobrou para eles. O ministro Zé Múcio afirmou que a pasta vai dar o exemplo e fazer o sacrifício para contribuir com as novas medidas. Meu querido Ricardo Rous, enquanto a defesa externa do Brasil, a defesa interna do Brasil fica enfraquecida, quando nossas fronteiras problemáticas com a Venezuela, por onde entram drogas e armas na fronteira com o Peru, com a Bolívia, com o Paraguai, ficam mais fragilizadas por falta de investimentos, será que os deputados vão aceitar cortar 50 bilhões de reais das emendas parlamentares ou sobra para quem não consegue protestar? Boa tarde, Fernando Capês, meu amigo, a todos os colegas comentaristas aqui da bancada e a todos vocês, grande audiência da Jovem Pan. Capês, se o governo quiser zerar o déficit fiscal, ele precisa cortar cerca de 42 bilhões de reais. Se ele quiser ficar no limite da meta fiscal lá em cima, 13 bilhões mais ou menos já seria o suficiente. Só de emendas parlamentares são mais de 50 bi. E lá na campanha eleitoral, o presidente Lula falou que ele não ficaria na mão do Congresso, que ele ia colocar um fim a essa lógica de toma lá da cá das emendas parlamentares. Se o presidente cumprisse aquilo que ele falou na campanha eleitoral, nós conseguiríamos zerar o déficit fiscal. Porque nós precisamos de cerca de 42 bilhões e são mais de 50 bi. Ainda dá para deixar uma querela aí de 8, 9, 10 bilhões de reais para emendas parlamentares e zerarmos o déficit fiscal aqui no Brasil. Mas eu acho que não vai ser esse o caminho, não. Eu acho que eles vão reunir educação, saúde e a defesa, o Ministério da Defesa, para trabalhar aí. Já está havendo reunião agora pela manhã, talvez tenha uma nova reunião agora no final da tarde, para que o governo possa talvez chegar a alguma conclusão do corte fiscal necessário por equilíbrio das contas públicas. Mas vale lembrar que equilíbrio de contas públicas não é bem o forte desse governo. Por isso que está tendo essa lamúria toda a necessidade de uma força extra do ministro Haddad para convencer o presidente da República da necessidade de equilibrar as contas públicas. Davi Andrade, a água precisou bater na cintura para começar a fazer os cortes? Dívida pública de mais de 1 trilhão de reais. Exato. Déficit fiscal de 300 bilhões de reais. Dinheiro para a Lei Rouanet, dinheiro para emendas parlamentares. Furaram o teto de gastos, criaram a regra do arcabouço fiscal. Estão arrecadando como nunca e o governo está devendo ainda. Você acredita que um governo desses vai cortar alguma coisa relevante? Não, acredito que não. Boa tarde, professor Capês. Boa tarde a todos da mesa, a nossa grande audiência. A gente já falou isso aqui em outros carnavais, né, Capês? É um governo... E especificamente os governos petistas, mas é uma questão estrutural, né? A máquina do Estado cresce muito mais do que a capacidade nossa de produzir riqueza. Então nós estamos sempre sustentando um Estado que é gigantesco, que é ineficiente, que na maioria dos casos é corrupto, né? E nós continuamos gastando, quer dizer, pagando os nossos tributos para sustentar essa máquina que só gasta, né, Capês? Nós estamos aí um déficit de mais de 1 trilhão. O cidadão brasileiro já nasce devendo 30, 33 mil reais, gente, que é essa conta. É a conta do déficit dividido pela população. Nós já nascemos, né? As pessoas já nascem devendo coisa de 33 mil reais, porque não tem dinheiro que nasce na árvore. O dinheiro é nosso, não tem essa de dinheiro público, é dinheiro do contribuinte, que o governo continua insistindo em gastar indevidamente. E agora vai tentar pagar o gelo, como disse o Ricardo, para entregar na banda fiscal um déficit de 28 bi, né? Quer dizer, a meta fiscal que o governo deve atingir é entregar um déficit de 28 bi, sem contar, evidentemente, o serviço da dívida, né? E mais um ponto importante, hein, Capês? Essa irresponsabilidade fiscal do governo, que traz como consequência o aumento da taxa Selic, né? Porque esse é o papel do Banco Central enquanto gestor da política monetária, um ponto percentual de Selic representa mais 40 bilhões de acréscimo à nossa dívida pública, ao serviço da dívida. Então, a irresponsabilidade fiscal do governo, com esse desequilíbrio nas contas, também traz mais encargo no serviço da dívida. Esse que é o cenário. Guilherme Mendes, você é um homem que paga suas dívidas.
Será que o governo vai conseguir pagar a nossa? Boa tarde, Capês. Boa tarde, amigos de bancada. Sem dúvida vai conseguir pagar, ou se não pagar de imediato, vai administrar, como é normal em todas as economias desenvolvidas, haja vista a economia americana, que tem um déficit muito maior. Esse é um otimista, olha, esse é um otimista maior que a brasileira. Nato, olha, esse é um otimista nato. Vamos lá. Inclusive, daqui a pouco nós vamos ver que a previsão da inflação é cair agora no último trimestre, já chegando bem perto da meta de 4,5%, o que mostra que a economia segue os parâmetros outrora estabelecidos pelo governo. Agora, o que o ministro Múcio falou é aquilo que todo mundo vai ter que fazer. Na medida em que você tem que reduzir gastos, alguém vai pagar a conta. E essa conta está sendo partilhada entre os ministérios. É claro que nenhum ministro gosta de ver a sua pasta encolher, gosta de receber menos recursos para usar nos seus programas, mas de verdade, graças ao bom Deus, por ser o Brasil um país de paz, eu creio que o corte no Ministério da Defesa, ele é menos nocivo do que o corte na educação, o corte na saúde, o corte nos transportes, na infraestrutura, ou ainda em outros programas caros para o governo, como os programas de assistência social, haja vista o Bolsa Família e todos os outros auxílios que ajudam a nossa população, que é paupérrima, a respirar um pouco melhor, principalmente numa época de muitos gastos excepcionais, como o final de ano e início de ano de 2025 de janeiro, né? Alguns cortes no orçamento agora vão se fazer sentir somente no início do ano que vem. Então, acho que está tudo dentro do programado. O ministro Haddad tem conseguido articular bem, principalmente com o Congresso, esses pacotes, da mesma forma que negociou o arcabouço, que negociou a reforma tributária. Acho que, mais uma vez, ele vai conseguir equacionar, já que o corte de despesa nos ministérios tem eco direto no Congresso Nacional, até porque grande parte dos ministros não é do Partido dos Trabalhadores, é de partidos da base aliada, que com certeza não vai ficar contente ao ver os seus representantes tendo o orçamento cortado, né? Pois é, mas, Raquel Galinatti, o governo diz que é o governo dos trabalhadores e vai cortar na previdência dos militares, vai aumentar o tempo de idade, 55 anos para aposentadoria, não que eu seja contra, hein? Mas é que para quem tem a narrativa de que é a favor do trabalhador, não pode meter na aposentadoria, metendo na aposentadoria. Então eu pergunto para você, como fica essa questão, a imagem do governo que começa a mexer em previdência, ou seja, dá dinheiro para parlamentar enviar para a obra, que será realizada pelas empreiteiras dele, para ONGs em que a Controladoria Geral da União está apontando uma série de desvios, e corta no caso dos militares. Por que especificamente na previdência dos militares? Que cisma é essa contra os militares, Raquel? Grande professor e mestre doutor Fernando Capês, meus colegas e amigos de bancada e a nossa audiência qualificada. Aqui vai uma reflexão da somatória de incoerência e contradição de um governo que realmente se coloca a favor da preservação e defesa dos direitos sociais. Quando há necessidade de corte de gastos, automaticamente o corte vai diretamente no congelamento do salário mínimo, no corte da aposentadoria dos militares e também dos seguros sociais. O que a gente percebe? A gente não vê o foco falando em enxugar malha e vácuos e teias da corrupção. Em termos, um governo mais severo no que diz o compliance da máquina pública. Enxugar realmente esse escoamento daquela incompetência, da falta de transparência do uso do dinheiro público. Então, isso sim, sem cortar direitos sociais, aliás, poderíamos até implementar, colocar uma melhora na atribuição de políticas públicas se tivéssemos o dinheiro público bem gasto, bem controlado e bem fiscalizado. Mas não, o foco é cortar gastos e automaticamente o congelamento do salário mínimo, o corte da aposentadoria dos militares e dentre outros. Doutora Raquel Galinatti, que é secretária da Segurança Pública do município de Santos, está fazendo um belíssimo trabalho lá, foi presidente do sindicato dos delegados de polícia. Por que sempre sobra para quem cuida da nossa segurança? O crime organizado está crescendo de maneira avassaladora. O PCC se tornou uma das 10 maiores organizações mafiosas do mundo. Assassinou ali, provavelmente utilizou pessoas da polícia
para assassinar um delator, um colaborador da Justiça, do Ministério Público, em pleno aeroporto de Guarulhos, André Franco Montoro. Eu pergunto a você, por que esse descuido que nós temos, esse desleixo que nós temos, essa desatenção com os militares ou com quem cuida da nossa segurança, sempre sobra para estas pessoas que arriscam o dia a dia, como você, uma delegada de polícia de carreira, uma mulher da área da segurança, se sente vendo esse alvo prioritário do governo iniciar justamente mexendo nos direitos dos aposentados militares. Nós costumamos debater que os servidores da segurança pública, aqueles que integram a proteção do pilar dos direitos sociais, como policiais, como servidores de segurança pública, eles estão órfãos, porque a esquerda, que deveria preservar pelos direitos sociais, rejeita os servidores da segurança pública. A direita, ao mesmo tempo, não tem essa defesa ferrenha dos direitos dos servidores públicos, então, dos militares, dos policiais. Então, nós ficamos órfãos e carentes. Eu acredito que seja um ranço de uma herança em que, à época, houve, sim, muitos abusos por parte ali da época da ditadura militar, e quem paga o pato são os policiais. Sem interpretar que os policiais eram um reflexo daquele comando que era ditatorial, um comando que era opressor à população. Mas quem carrega como uma herança maldita somos nós policiais. Então eu acredito que a sociedade, quando nos enxerga dessa forma, o governo, quando nos enxerga dessa forma, nos deixa órfãos e carentes. Então a gente tem que, por exemplo, uma pauta que a gente tem que falar, que parece que é dissociada, divorciada da polícia, é a pauta dos direitos humanos. É óbvio que o policial, ele deve ser um professor, um pedagogo no cumprimento da lei para a preservação dos direitos humanos, porque nós cumprimos a lei. Mas existe essa pecha misturada, colorida, ideológica, tem esse ranço do passado em que nós, infelizmente, somos os únicos culpados dos abusos que ocorreram no passado. Então, eu acho que fica essa situação. Nós estamos órfãos e carentes. Sempre sobra realmente para os policiais, para os militares. Agora, Guilherme Mendes, eu vou dar uma chance para você se redimir. Diga lá. Você errou tua previsão feio com relação ao Corinthians. Vai cair, vim aqui gozando todo mundo, não sei o quê. Depois sumiu um mês, como ele estava doente e tal. Agora voltou meio sem graça. Eu vou te dar agora uma chance na tua área, que é um pouco melhor. Não é área esportiva, é área política, que você entende bem, área econômica também. O governo vai cortar aonde agora, você acha? Vai ser na Lei Rouanet? Vai ser no dinheirinho dos deputados e dos senadores? Vai ser no dinheiro das campanhas eleitorais? Vai ser no dinheiro do judiciário? Aonde você acha? Qual vai ser o próximo corte do governo? Porque tem que cortar, não adianta só mexer na aposentadoria dos militares. Para diminuirmos o déficit fiscal, sem estrangular as empresas, vamos lembrar que estamos batendo recorde de recuperações judiciais. Onde vem o corte? Capês, a doutora Raquel tocou num ponto muito importante quando ela usou a palavra compliance e governança pública. Sem dúvida que existem ralos em que grande parte dos recursos que entram no orçamento com uma destinação adequada, depois acabam se perdendo justamente porque não há controle. E o governo, há mais ou menos uns 10 dias, anunciou que faria uma grande conferência, não é? Faria um grande checklist nos programas sociais. Nos programas sociais do cidadão normal, não só dos militares. Agora vem então o anúncio da revisão dos conceitos e talvez até algumas mudanças nas aposentadorias dos militares. Que de verdade eu acho que tem que mudar mesmo. O militar, sem dúvida, tem uma vida diferente, atípica de um cidadão normal que trabalha com qualquer outra atividade. E talvez até ele faça jus a uma aposentadoria diferenciada, mas talvez não tão diferenciada, não é? Hoje, quando você fala numa pessoa se aposentar em 55 anos, 53, alguns deles 52, é uma juventude muito, uma etapa da vida ainda muito produtiva para levar alguém para a atividade. Mas respondendo a sua pergunta, eu acho que o governo vai passar o pente fino nos programas sociais. Alguns auxílios já vão começar a ser revistos, há ordem para os municípios irem direto às suas assistências sociais, verem se de fato os cadastros do Bolsa Família, os cadastros das assistências estão corretos, e aí talvez muita gente vai perder essa boquinha aí. Muito bem. Davi Andrade, se o Guilherme Mendes estiver certo, e nessa área eu confio nele, porque ele é uma pessoa muito estudiosa, um culto, quer dizer então que se houver corte nos programas sociais,
Podemos dizer que não há nada mais liberal do que um socialista no poder? Pois é, Capês. O anúncio é esse, né? Pelo menos as notícias dão conta. Quer dizer, Davi, você chega no poder com a ideologia, mas governa com a economia. O que não tem acontecido até agora. O governo perdeu o time, né? O governo perdeu o time do corte das despesas, né? Isso já deveria ter sido um exercício do governo no primeiro dia útil dele, né? Verificar a questão da política fiscal. Nós estamos à beira de um colapso fiscal. E agora o governo tem que enxugar gelo, né? Tem que enxugar gelo para entregar um déficit no limite da banda, que é 26 ou 28 bi de déficit. A questão para mim, sabe, Capês, é mais estrutural. Nós estamos vendo um governo que é expansionista, né? Que acredita numa máquina pública cada vez maior, que tem que ser sustentada por alguém. Governo nenhum gera riqueza. Quem gera riqueza somos nós, né? Que trabalhamos e que empreendemos. Nós pagamos a conta. Para mim, esse discurso não é ideológico, esse debate não é ideológico. O debate eu não quero um governo que sugue as minhas energias ao máximo. Eu não quero um governo que eu tenha que trabalhar 5 meses no ano para pagar a conta. Eu não quero um governo cuja carga tributária é de 40%. Eu não quero esse governo. Esse governo é muito grande para nós. Então, essa é a questão. Eu acho que antes de discutir esses detalhes do corte de gasto, porque vai vir porrada por aí, vai vir nos benefícios fiscais, benefícios sociais mesmo. É onde o governo vai ter que cortar. Vai vir aí. Pois entendeu? E aí eu quero ver como é que o governo vai conciliar o discurso da social-democracia, né, da distribuição de renda, com uma necessidade de corte desse tamanho, onde dói, né? Onde dói. Não estou vendo nem social, muito menos democracia. Bom, mas de qualquer maneira você falou banda, né? A banda, você falou uma hora. Falei. Eu lembrei do Ivan Lins. Pede a banda para tocar no dobrado, olha nós aqui no Picadeiro.